Imagine que por algum motivo você simplesmente parou de dormir. Na primeira noite tudo parece normal. Você se sente um pouco cansado, talvez irritado, mas nada demais. Café ajuda. Você segue o dia seguinte como qualquer outro. Mas na noite seguinte, ainda sem sono, o corpo começa a cobrar, e é aí que o verdadeiro terror começa. O sono não é apenas descanso. É uma necessidade biológica tão essencial quanto respirar. Sem ele, o cérebro começa a falhar. Com 24 horas sem dormir, seu corpo entra em estado de alerta. Níveis de cortisol sobem, a pressão arterial aumenta. Você se sente agitado, mas sua coordenação começa a falhar. É como estar bêbado, mas você está completamente sóbrio. Após 48 horas, a coisa piora. A mente começa a pregar peças. Você se sente desconectado da realidade, tem dificuldade para formar frases completas. A concentração some. As primeiras alucinações leves podem surgir. Sombras no canto do olho, sons distorcidos, mas você ainda acha que está no controle? Spoiler, você não está. Com 72 horas sem dormir, o cérebro entra em colapso. Você começa a sonhar acordado, literalmente. Seu corpo tenta forçar o sono através de microssonos, episódios de 2 a 10 segundos em que você apaga mesmo com os olhos abertos. Pode acontecer enquanto você fala, ou dirige, e você nem percebe. O que vem depois é simplesmente aterrorizante. Com 4 ou 5 dias sem dormir, você perde a noção de quem é. Alucinações visuais se tornam constantes. Algumas pessoas veem insetos rastejando sob a pele. Outras ouvem vozes. O cérebro entra em um estado que lembra psicose. A realidade se fragmenta. Um dos casos mais extremos documentados foi o de Randy Gardner, um estudante que em 1964 ficou 11 dias sem dormir. Ao final do experimento, ele mal conseguia falar, perdeu a noção de tempo e espaço e teve lapsos de memória permanentes. Mas Randy teve sorte. Ele foi monitorado por médicos e voltou a dormir depois. Agora imagine passar por isso sozinho. Mas Randy não foi o único. Em 1959, um DJ de rádio chamado Peter Tripp decidiu ficar 201 horas acordado em Times Square como parte de um evento beneficente. O que aconteceu com Tripp foi ainda mais aterrorizante que o caso de Gardner. No terceiro dia, Tripp começou a ter alucinações intensas. Ele viu chamas saindo de gavetas de hotel, acreditando que os cientistas tinham colocado fogo para assustá-lo. Depois, começou a acreditar que os médicos eram coveiros conspirando para enterrá-lo vivo. O mais perturbador é que as alucinações de Tripp seguiam ciclos de 90 minutos, exatamente como o sono REM. Seu cérebro estava literalmente sonhando enquanto acordado, tentando completar ciclos de sono que não conseguia ter. Ao final do experimento, Tripp não sabia mais quem era, pensava que ele mesmo era um impostor. Mas o que realmente acontece no cérebro durante esses dias sem sono? A ciência descobriu algo assustador. Após apenas 24 horas sem dormir, os receptores de serotonina no córtex cerebral aumentam em quase 10%. É como se o cérebro entrasse em pânico, tentando compensar a falta de sono com uma overdose química. Simultaneamente, os níveis de dopamina se desregulam, criando um estado neuroquímico idêntico ao encontrado em pessoas com esquizofrenia. E tem mais. Durante a privação de sono, uma substância chamada adenosina se acumula no cérebro, criando o que os cientistas chamam de pressão homeostática do sono. É literalmente uma dívida de sono que vai se acumulando. Quando essa pressão fica insuportável, o corpo força microssonos, pequenos episódios de sono de 2 a 10 segundos que acontecem involuntariamente, mesmo com você acordado. O problema é que você não percebe quando isso acontece.
Pode estar dirigindo, falando com alguém ou operando máquinas e, de repente, apagar por alguns segundos. É como ter narcolepsia temporária induzida pela privação extrema. Mas talvez o mais terrível seja o que acontece com seu sistema imunológico. Pesquisadores da Escola de Medicina Mount Sinai descobriram que apenas 3 noites dormindo 4 horas por dia alteram permanentemente as células-tronco que produzem glóbulos brancos. Essas células ficam programadas para criar inflamação crônica mesmo depois que você volta a dormir normalmente. É como se a privação de sono deixasse uma cicatriz molecular no seu sistema imunológico que pode durar meses ou até anos. Com mais de 6 dias, seu corpo entra em falência gradual. O sistema imunológico colapsa. Riscos de infecções disparam. O cérebro começa a danificar a si mesmo. O corpo tenta dormir a qualquer custo, mas a mente resiste, e isso causa conflitos internos violentos. Não se trata mais de ficar acordado. É como estar preso em um pesadelo acordado. A temperatura corporal também despenca. Pesquisas mostram que pessoas privadas de sono perdem calor corporal muito mais rapidamente quando expostas a temperaturas baixas. É como se o corpo perdesse a capacidade de se autorregular. Você fica vulnerável ao frio mesmo em temperaturas consideradas confortáveis. E se você continuar? Existem casos raríssimos de uma condição chamada insônia fatal familiar. Uma mutação genética que impede a pessoa de dormir até a morte. Literalmente. A doença tem 4 estágios bem definidos. Primeiro, a insônia com ataques de pânico, paranoia e fobias, que dura cerca de 4 meses. Segundo, alucinações e ataques de pânico se tornam constantes por 5 meses. Terceiro, incapacidade completa de dormir, seguida de perda rápida de peso por 3 meses. Quarto, demência completa, em que a pessoa fica muda e não responsiva por 6 meses, até a morte. Os primeiros sintomas incluem ansiedade, sudorese excessiva e tremores. Em poucos meses, os pacientes perdem a fala, os movimentos e a vida. Apenas 50 a 70 famílias no mundo todo carregam essa mutação. Para essas pessoas, o sono simplesmente para de existir e elas literalmente apodrecem acordadas. Robert McDonald, da Califórnia, detém o recorde mundial atual, ficando 18 dias, 21 horas e 40 minutos sem dormir. O Guinness Book parou de reconhecer tentativas de quebrar esse recorde porque consideram perigoso demais. Mesmo McDonald relatou alucinações, delírios e mudanças permanentes na personalidade. Sem sono, o corpo apodrece em vida. Se você achou isso perturbador, imagine o que acontece se você ficar completamente isolado do som em uma câmara anecoica, o lugar mais silencioso do mundo. Algumas pessoas enlouqueceram em menos de 1 hora. No próximo vídeo, eu vou te levar até esse lugar onde o silêncio é tão alto que você consegue ouvir o seu próprio sangue correndo nas veias. Se inscreva no canal e prepare-se.